E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e estamos juntos hoje para resolver uma questão desafio. Uma questão que muito provavelmente apareceria num livro de faculdade, mas que pode ser resolvida só usando ferramentas de ensino médio, com mistura de tópicos que não costumam ser vistos juntos, com geometria, com soma de progressão geométrica, e um raciocínio lógico que eu acho particularmente interessante para resolver esse problema. Eu espero que vocês gostem do problema de hoje. Bora lá? Vamos começar? Então vamos resolver o exercício desafio de hoje. Começando pelo enunciado, o enunciado desse é um pouco longo. Diz o enunciado que a sequência a seguir mostra os primeiros passos da construção de um fractal, chamado floco de neve de Koch. E aqui a gente tem iteração 0 é um triângulo, a iteração 1 é uma estrelinha, a iteração 2 você tem umas pontinhas, a iteração 3, cada lado do anterior gera uma ponta nova. Aí a continuação do enunciado. Partindo de um triângulo equilátero de lado 1, a cada iteração toma-se cada segmento da iteração anterior e seu terço médio é retirado e substituído por dois segmentos de igual comprimento, formando dois lados de um triângulo equilátero, cuja base seria o segmento retirado. É uma descrição em texto para dizer como a gente vai de cada iteração para outra. Da iteração 0 para a iteração 1, cada lado é recortado em 3 pedaços iguais, e aí a gente faz dois segmentos para gerar um triângulo equilátero e retira a base. Só que a gente faz isso para todos os lados. Então, no caso da iteração 0 para a iteração 1, a gente faz isso para cima, para os dois lados, gerando essa estrela. Aqui, cada um dos lados da estrela, a gente vai repetir o processo, gerando esses triângulozinhos menores. Da 2 para 3, cada um dos lados de cada um dos segmentozinhos vira uma dessas pontinhas a mais. E aí você vai gerando mais e mais iterações. Aí a continuação do enunciado. O processo se repete infinitamente. Qual a área máxima que o floco de neve de Koch ocupa? Ou, se for usar um termo mais de faculdade, qual a área da iteração n quando n tende a infinito? Porque a cada iteração ela vai aumentando um pouco, mas essa área é finita. Se a gente começasse com um círculo aqui em torno dessa iteração, a área total é sempre menor que esse círculo, ele nunca vai passar disso. Ele sempre fica preso dentro de uma região limitada. Então essa área é finita, ela tende para algum valor. Qual o valor? Essa é a pergunta da questão desafio. Para poder responder essa pergunta, a gente precisa saber de algumas coisas. Primeira, fórmula da área de um triângulo equilátero. Se você tem um triângulo equilátero com lado L, a área desse triângulo é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso é uma fórmula conhecida no ensino médio, ela pode ser deduzida usando trigonometria e o seno de 60 graus. A gente também precisa saber a fórmula da soma de uma progressão geométrica infinita. Se você tem uma progressão qualquer, A1 mais A2 mais A3 indo para o infinito, a soma de todos os infinitos termos é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão, desde que a razão esteja entre menos 1 e 1, sem poder ser nem 1 nem menos 1. Ou uma linguagem de faculdade, o somatório para n de 0 até infinito de x elevado a n vale 1 dividido por 1 menos x, desde que esse x esteja entre menos 1 e 1. São jeitos diferentes, mas eles falam a mesma coisa. E isso vai ser o suficiente para a gente resolver o nosso problema. Vamos resolver o problema em si. Primeiro, vamos calcular os primeiros termos que a gente consegue desenhar e tentar achar um padrão para as áreas. Aqui a gente tem iteração 0, ele é um triângulo equilátero de lado 1, como é dito no enunciado. Então a área dele vai ser lado quadrado, raiz de 3 sobre 4, que vai dar raiz de 3 sobre 4. Se a gente sobrepor o desenho da primeira iteração com a segunda, seria aquela estrelinha desenhado com um triângulo na frente. Esses três triângulozinhos, eles representam o tanto a mais que você tem de área em relação à iteração anterior. Então, para essa iteração, a gente tinha a área anterior, mais esses três triângulos equiláteros. Cada um deles tem lado 1/3, porque a figura é gerada quebrando cada lado em 3 e gerando triângulozinhos novos. Se no começo o lado era 1, agora ele é 1/3. Então, a área nova é a área do anterior, mais 3 triângulos de lado 1/3. Então, a gente tem 3 vezes 1/3 quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí isso fica raiz de 3 sobre 4 mais 1/3 vezes raiz de 3 sobre 4. Eu não fiz essa conta porque eu tenho a intenção de botar em evidência tudo que for possível depois. Agora pensando nas duas próximas iterações. A gente tinha aqui a iteração 1 sobreposta em cima da iteração 2. O que muda da 1 para 2 é que a gente tem esses triângulozinhos
São 6 lados, cada um deles tem 2 triângulos, então oficialmente a gente tem 12 triângulos a mais. E cada um deles tem lado que é 1/3 do que era antes. Então era 1/3 vezes 1/3 dá 1/9. Isso é o acréscimo para a gente gerar a área nova. Então a área nova vai ser a área do anterior, mais 12 triângulos que tem lado 1/9. Então fica 12 vezes 1/9 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 1/9 ao quadrado é 1 por 81, que multiplicando por 12, dá para simplificar, fica 4 sobre 27. Ou 4 sobre 3 ao cubo, que eu deixei indicado aqui nessa expressão, somado com a área do anterior. Seguindo o raciocínio, pensando agora da terceira iteração junto com a segunda. Aqui ele vai seguir o mesmo padrão. A gente tem a área do anterior, mais esses triângulozinhos novos. O lado do triângulo é sempre 1/3 do anterior. No entanto, é difícil saber quantos triângulos novos a gente tem exatamente. Começa a ficar difícil de contar e na próxima iteração ficaria difícil até mesmo de desenhar. Então a gente precisa de um método para tentar contar quantos triângulos tem. Cada lado novo gera um triângulo novo. Então basicamente contar o número de lados é contar o número de triângulos que a gente tem. Bom, cada iteração ele pega um segmento de reta, ele recorta o terço médio e gera 2 segmentos novos. Bom, se a gente tem isso numa iteração qualquer, na próxima a gente vai ter isso aqui. Cada um segmento viram 4 segmentos. Então, se uma iteração tem um número qualquer de lados, a próxima iteração tem 4 vezes mais lados. E por consequência, se uma iteração gerou n triângulozinhos, na próxima você vai ter 4 vezes n triângulos novos na próxima iteração. Então na iteração anterior a gente tinha 12 triângulos, agora a gente vai ter 4 vezes mais, 48. E os lados deles são sempre 1/3 do anterior. A área da terceira iteração então vai ser a área do anterior, mais 48 triângulos que o lado mede 1 sobre 27. Simplificando as frações, a gente vai ter 4 ao quadrado dividido por 3 à quinta, raiz de 3 sobre 4. E aqui a gente vai começar a notar um padrão, onde você sempre tem 4 vezes mais triângulo, e a área dele, como o lado é 1/3 menor, e na fórmula da área tem lado ao quadrado, ela fica 3 vezes ao quadrado menor. Então a gente está sempre multiplicando por 4 e depois dividindo por 3 ao quadrado. Esse é o padrão. Ele é a área do anterior mais 4 sobre 3 ao quadrado, a área de um triângulo equilátero. Então a gente tem na iteração 3 essa expressão que a gente tinha. A iteração 4 é a mesma coisa da iteração 3, mais o último termo, multiplicado por 4, dividido por 3 ao quadrado. Então fica 4 ao cubo, 3 elevado à sétima. Na próxima, mesmo esquema. E aí a gente pode pensar nisso indefinidamente, botando um reticências. Aí, próxima coisa. Com exceção do primeiro termo, todos os outros são gerados por pegar o anterior e multiplicar por 4, depois dividir por 9. Então a gente tem oficialmente o primeiro termo, raiz de 3 sobre 4. E, botando em evidência esse raiz de 3 sobre 4 vezes 1/3, a gente tem 1 mais 4 sobre 3 ao quadrado, 4 sobre 3 ao quadrado, 4 sobre 3 ao quadrado ao cubo, e assim por diante. Ou, só fazendo que 3 ao quadrado dá 9, fica 1 mais 4 nonos, mais 4 nonos quadrado, mais 4 nonos ao cubo, e assim por diante. Isso é uma progressão geométrica, cada termo é o anterior vezes alguma coisa. A coisa que a gente multiplica é 4 nonos, e como está entre menos 1 e 1, a gente pode usar aquela fórmula de que a soma de tudo isso é o primeiro termo, 1, dividido por 1 menos a razão, que é o tanto que a gente multiplica. Então é 1 dividido por 1 menos 4 nonos, resultando nisso aqui. Essa divisão é tranquila de fazer, o inteiro tem 9 nonos, se a gente tirar 4 nonos sobram 5 nonos, 1 dividido por 5 nonos são 9 quintos, a gente tem raiz de 3 sobre 4 mais raiz de 3 sobre 12 vezes 9 quintos, que multiplicando, somando a fração e simplificando dá 2 raiz de 3 sobre 5. Essa é a área final. Ela vai dar 2 raiz de 3 sobre 5 unidades de área. Como o enunciado não deixa claro se é centímetros, metros, a gente também não deixa explícito. E a gente pode destacar a resposta e destacar mais um pouco. E esse é o resultado da questão do desafio. 2 raiz de 3 sobre 5 unidades de área. É uma questão que eu acho particularmente divertida por ela misturar coisas de áreas diferentes, progressão geométrica, área de triângulo equilátero, mas o que eu gosto principalmente é o raciocínio lógico que envolve a gente tentar achar um padrão. Cada lado vira 4, então a gente tem sempre 4 vezes mais triângulos construídos, que é o ponto-chave desse exercício. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma crítica, dar uma sugestão, deixar alguma sugestão de exercício, pedir algum tema, fique à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se preferirem um contato direto mais pessoal,
passando aqui, ó, meus contatos pessoais. E eu espero de verdade poder ver vocês no futuro falando de outro desafio, de outras questões de matemática. Obrigado, pessoal. Vejo vocês no futuro. Até a próxima.